Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Conosco está tudo bem. Vamos para mais um vídeo nesse canal. Já está na tela de vocês, né? Para que vocês possam acompanhar aí o que vem acontecendo, né, no nosso Brasil. Eu separei aqui 4 notícias, né? Duas sobre o mesmo assunto e duas sobre outro assunto onde a gente vai discutir um pouco. Então, fica aí, fica no canal, fica aí no vídeo aí que tá bem interessante. A gente vai primeiramente falar sobre essa questão da lei da misoginia novamente, né? Que isso agora vai render muitas matérias aí, muitos caminhos, né, diferentes que essa lei pode tomar, tá bom? Então, antes de mais, se você puder deixar o seu like, né, se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo, né, deixar o seu comentário, como é de lei, né, para deixar o comentário para aumentar o engajamento, eu fico muito agradecido por ajudar esse canal a continuar crescendo, tá bom? Então vamos lá. Projeto que criminaliza, né, a misoginia não prevê punição por demissões ou cobrança no trabalho. Isso era uma questão que realmente me ficou um grande interrogação na minha cabeça, porque imagina você cobrar no caso a lei da misoginia é focada ali, né, para prevenção de violência contra a mulher. Imagina acontecer um tipo de argumento ou ser enquadrado na misoginia uma vez que você cobra, né? Cobra postura, por exemplo, de uma mulher no trabalho, cobra desempenho, performance, né? Você ser enquadrado nessa lei por causa desse motivo, né? Porque também, além da violência contra a mulher, também entra na parte da aversão, né? Ou seja, você contrariar ali, né? De certa forma, uma mulher, você pode ser enquadrado aí, né? Na lei da misoginia, tá bom? Porque ela abrange, né? Vários caminhos ali, né? Para proteger ali a mulher, tá bom? Como eu disse também no vídeo anterior sobre a lei da misoginia, né? A gente já tem, né? Eles focam na questão da violência contra a mulher. No entanto, a gente já tem a Lei Maria da Penha, né, que já faz isso, né? E agora tem mais uma lei que a gente está, né, que já foi aprovada e a gente está discutindo sobre ela agora aqui no vídeo, né? Então, essa matéria do Estadão vai dizer aqui, né, que não prevê, né, punição dentro de demissões ou cobranças no trabalho, né? Aí já diz aqui, ó, especialistas explicam que proposta visa punir comportamento, né, que externalizem ódio ou aversão, como eu falei para vocês anteriormente, né, a mulheres, né? O que não impacta relações trabalhistas legítimas, né? Eu ainda fico com interrogação ainda, né, na minha cabeça, né? Vamos lá, após a aprovação, né, no Senado do projeto de lei que criminaliza a misoginia, né, postagens viralizaram dizendo que a proposta, né, impactaria negativamente a empregabilidade feminina. A justificativa é que empregadores poderiam ser acusados de misoginia em caso de cobrança por produtividade ou demissão de mulheres. Tá? Mas especialistas ouvidas pelo Verifica, né, esse portal aí chamado Verifica, consideraram que o projeto não prevê penalizações de relações legítimas de trabalho. Tá? Como eu falo sempre para vocês, não acreditem no que eu estou falando aqui, né? Façam uma pesquisa de vocês, né? Dão ali um Google ali para poder pesquisar sobre essas informações, tá bom? Que eu trago aqui para vocês, inclusive para que vocês possam desenvolver ali, né? Um, um- uma forma de aprendizado, né? Uma forma de criação de crítica, né? Correta, tá bom? Para que não acredite e não seja influenciado pelo que eu estou dizendo aqui, porque esse canal eu só sou um cidadão comum, assim como vocês, que traz aqui, né, vídeos sobre esses assuntos e diversos outros assuntos, também deixando sempre, né, ali meus 2 centavos de opinião. Como eu estou falando para vocês aqui, que me deixou uma interrogação muito grande na minha cabeça sobre essa lei da misoginia, tá? Inclusive, ali já diz, ó, o projeto de lei, né, que é o 896/2026, inclui a misoginia como um dos crimes de preconceito previsto na lei do racismo, né, ou seja, já existia, né, na lei do racismo ali, a lei 7.716 de 1989, tá? O ato misógino é classificado, né, que ele está dando uma definição novamente, né, classificado pelo texto como a conduta que exteriorize, né, ódio ou aversão a mulheres, tá? É, a gente já tinha falado disso também no vídeo anterior. E aqui diz, né, falando sobre a advogada ali, né, a advogada Fernanda Perigil, né,
sócia do W. Faria Advogados e mestre de Relações Sociais e Trabalhista, explica que a proposta pretende punir na a prática, né, a indução ou a incitação de discriminação por razões de ódio ou aversão feminina. Abre aspas aqui, né? Isso significa que não apenas o ato concreto de discriminação podem ser sancionados, como também discursos, né, manifestações ou comportamento que provam, né, a inferiorização das mulheres ou incentivam terceiros a adotar práticas discriminatórias, né? Fecha aspas aí, né, para a advogada Fernanda, tá bom? A advogada Júlia Pereira Barros de Toledo, do escritório Wilton Gomes Advogados, explica que, atualmente, sem vigência do projeto, atos misóginos são enquadrados como crime de injúria ou difamação. Esses crimes têm penas consideravelmente menores, né, diz ali a especialista, tá? Abre aspas novamente. Com a nova proposta, a misoginia passa a ser tratada como crime de preconceito e discriminação, equiparado ao crime de racismo, com penas de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa, fecha aspas, explicou ali a advogada, né, Juliana Pereira, tá? Então, a gente tem que ficar bem de olho nisso aqui, vamos ver como é que isso vai, né, avançar daqui mais para frente. Aqui eu tenho outra matéria também que vai falar sobre o mesmo assunto, a gente vai passar por ele aqui, tá bom? Porque também eu vi algumas empresas, algumas matérias falando que algumas empresas até o final do ano, né, já prevêem aí demitir 90% das mulheres ali devido a essa lei, né? Então, não é uma demissão em massa, atenção, tá? É uma demissão, segundo essa matéria que eu vi, vai ser uma demissão ali gradual, mas eles pretendem não contratar mais mulheres devido a essa lei, né? Que aí já diz aqui novamente, ó, lei contra a misoginia não resolve violência, né? Diz especialista, né? Aqui já diz, os advogados, né? Advogados dizem que a eficácia da proposta que equipara ódio ou aversão a mulheres ao racismo, né, depende da educação e prevenção. Aprovado no Senado, o texto segue para a Câmara, né? Então tá indo ali para a Câmara, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? E ali a gente já vai para uma outra parte aqui, né, desse assunto, né? Que diz, ó, a equiparação da misoginia ao crime de racismo não é o suficiente para resolver o problema de violência contra a mulher. De acordo com a avaliação de especialistas ouvidos pelo Poder 360, que é esse site aqui que a gente está falando dessa matéria, tá? O Senado aprovou, né, no dia 24 de março, falando novamente ali da aprovação dessa lei, tá? O advogado especialista em ciências criminais e sócio do RCA Advogados, né, disse ao Poder 360, abre aspas, a proposta busca retirar a misoginia do campo de uma mera ofensa individual e tratá-la como discriminação estrutural contra um grupo social, no caso, as mulheres, fecha aspas ali, né? Segundo o advogado, abre aspas novamente, a conduta não atinge só pessoas determinadas, mas reproduz hostilidade, inferiorização e exclusão contra todo um grupo. O legislador entende que a proposta deve ser mais severa, fecha aspas ali. Né? Eu fico, mais uma vez, com interrogação ali, né, bem grande, porque realmente, de fato, não vai resolver a questão da violência. Né? A gente sabe muito bem que por mais que você tenha leis, as atitudes, por exemplo, que geralmente, como dizem os especialistas, né, que a violência do homem contra a mulher, né, isso não vai impedir de certa forma, tá bom? Porque a gente sabe que todo ser humano ele tem ali, né, não sei o que passa na cabeça dele de tentar agredir ou ir partir para violência, né, contra a mulher. Então, eu já vi muitas vezes, já desde quando eu era adolescente, eu já vi muitos casos de que mesmo que a mulher, por exemplo, denuncia, né, o seu parceiro ali, geralmente a violência doméstica, né, eh, que denuncia e acaba acontecendo uma fatalidade porque não vai para frente, né. Eu espero que isso se resolva, mas eu acredito que não seria esse o caminho, né, mas sim de uma outra forma. Por exemplo, uma vez que há uma denúncia legítima, que fique bem claro isso, uma denúncia legítima, né? Que essa pessoa que está fazendo essas atrocidades ali, que ela pague pelos seus erros, né? Essa é a minha opinião, tá bom? Vamos passar aqui a outro tema, que é bem interessante, inclusive, que já está na tela de vocês, né? A Janja ali.
a esposa, né, do atual presidente do Brasil, ela visitou ali, né, um apartamento à venda em área norte, a área nobre, né, do Rio de Janeiro, tá? Área nobre essas que os apartamentos ali beiram ali, né, no mínimo a 2 milhões de reais, tá? Então já aponta aqui, ó. Primeira-dama Janja, né, Janja Lula da Silva visitou um apartamento à venda em um prédio na área do Flamengo, né, na Barra, né, no bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira, dia 3 de abril, né? O imóvel, né, foi visitado, fica na Avenida Rui Barbosa, região nobre da capital fluminense, tá? Aqui já diz, né, que o Poder 360, né, procurou ali o gabinete da primeira-dama, né, por meio de um e-mail, mas não houve nenhuma manifestação até o momento, né? Então a Janja aí, aqui tem outra matéria também da revista Oeste, que fala, né, que ela foi, ó, a unidade no edifício da Zona Sul não sai por menos de 2 milhões de reais. Então ela tá observando ali, ela tá de olho ali, né, num apartamento, porque ninguém faz uma visita a um apartamento, a uma zona, né, um apartamento à venda, se não tiver interesse de comprá-lo, tá? É muito simples isso, né, pessoal? E mais uma vez, né, eu não posso julgar aqui, dizer que ela tá usando o dinheiro público, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer algumas questões, né? Por que que a primeira-dama tá visitando um apartamento à venda, né? Numa zona nobre. Mais um questionamento que eu faço, uma pergunta que eu faço, é que vocês podem me ajudar a responder essa pergunta. Por que que a primeira-dama está fazendo ali, né, numa área nobre, né? Uma vez que ela, ela e o Lula, né, fazem tanto pelo povo, se preocupam tanto pelo povo, né, e querem acabar com os super ricos, acabar ali com a classe nobre e vai visitar um apartamento na área nobre. É um tanto é, estranho, ou melhor dizendo, hipócrita, tá bom? É essa a minha opinião que eu trago para você, essas duas questões que fica aqui para a gente poder debater aqui agora no campo de comentários, tá bom? Deixo com vocês. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí, comenta aí AP, pra gente saber que você chegou até aqui o final desse vídeo, puder deixar o seu like, subscrever o canal e deixar o seu comentário para a gente continuar discutindo sobre esse assunto da Jaja e também da lei da misoginia, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Até aqui, até o próximo vídeo e tamo junto.